minhas traças, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um livro super especial, que eu acho que foi um dos primeiros livros que eu li que tem representatividade trans. E nós vamos falar de Os Garotos do Cemitério. Esse livro tá fresquinho, ele foi lançado agora, pouca gente leu, mas eu tinha que vir falar pra vocês sobre as minhas impressões em relação a esse livro, até porque eu coloquei ele na minha TBR de uma forma muito especial para poder trazer. Essa TBR que eu fiz esse mês, inclusive tá aqui nos cards se você quiser ir assistir o vídeo em que eu seleciono os meus livros, foi muito bem pensado para ter mais de representatividade. Eu percebi que eu lia poucos livros que incluíam a pauta do gênero LGBTQIA+. Então eu achei que eu deveria fazer a minha função e ir atrás de incluir esse tipo de representatividade dentro das minhas leituras. Os Garotos do Cemitério é um livro para mais de 14 anos, Young Adult. Eu acho que ele focou bem no Young, eu acho que ele é um livro feito para jovens. Deixa eu contar pra vocês um pouquinho do que acontece nessa história. Em Os Garotos do Cemitério a gente vai ter o Yandriel. O Yandriel é um garoto trans e gay, que ele faz parte da comunidade latina que vive em Los Angeles. E essa comunidade é uma comunidade de bruxas, ou seja, é uma comunidade de bruxos e bruxas que são abençoados pela Senhora Morte. Os homens seriam responsáveis por fazer a passagem dos espíritos para outra vida, por pós-vida, e as mulheres seriam responsáveis por fazer curas e esse tipo de transformação, por meio de sangue. Acontece que a família do Yandriel não deixou ele fazer o ritual masculino. Obviamente, se ele é um garoto, ele deveria fazer o ritual masculino, mas por ele ser trans, eles acharam que a Senhora Morte não abençoaria ele e ele deveria fazer o ritual feminino. E aí eles acabaram adiando o ritual do menino. Só que cansado e querendo provar pra família que ele era um menino, ele e a sua prima Maritza, que assim, pra mim é a melhor personagem desse livro, eles vão fazer o ritual em segredo e pedir a bênção da Senhora Morte pra poder provar pra todo mundo que ele é abençoado pela Senhora Morte como um menino, ou seja, provar que é um menino. E a Maritza também tem um probleminha porque ela é vegana e as curas são feitas através de sangue animal, já que o sangue humano é muito poderoso. E aí ela não é a favor disso também. Então, ela também não usa a cura, mas ela respeita as tradições. E aí, quebrando todas as tradições, eles vão lá atrás de fazer esse ritual. E não é que a Senhora Morte abençoa ele, então ela vai lá e dá pra ele os poderes de ser um bruxo. Só que aí, no momento em que eles estão fazendo o ritual, finalizando o ritual, eles sentem que o primo Miguel morreu. E aí ele volta pra casa, ele querendo contar pra todo mundo que era um bruxo. E o pai dele, que é o chefe de tudo lá, não deixa ele ir pra caça como um bruxo. E aí o Yandriel faz o seguinte: eu vou procurar o Miguel pra poder perguntar o que é que aconteceu, ligar ele no pós-mundo e outras coisas. E aí eu vou ser finalmente reconhecido. Quando ele puxa um fantasma, ele chama quem? Julian. Pra sorte dele, era um fantasma bonzinho. E é um fantasma que se recusa a ir embora, até ter certeza que os seus amigos estão bem, que tá tudo bem, que tá tudo resolvido por aqui. Ele quer se livrar do Julian pra provar que ele é um bruxo, mas o Julian diz que só vai embora depois que resolver tudo. E aí o Yandriel não tem outra escolha a não ser concordar em fazer isso pra poder libertá-lo, já que não deu certo a força. Ele só não esperava que ele fosse querer que o garoto ficasse no final. Nós temos aqui toda a parte fantasiosa, que é toda baseada no Dia de los Muertos. Então, assim, quem assistiu Viva, A Vida é uma Festa, vai amar esse livro, você vai sentir muito dentro daquela história. Nós também temos todo o lado de representatividade que acontece, de fato, na vida real, de que a família não estava aceitando ele, de que ele tinha que se provar. E um dos pontos que é mais batido nesse livro, que eu achei muito interessante, é de por que ele tá querendo fazer aquilo. O próprio Julian pergunta várias e várias vezes se ele tá fazendo aquilo por si, pra se provar ou pra provar alguma coisa pra família dele. O que é que ele tá tentando provar, sabe? Porque se ele é um menino e ele entende que é um menino, ele não precisa estar provando isso toda hora. Uma coisa que eu achei muito interessante vendo do outro ponto é a resposta à sociedade, de como ele já tá cansado de aceitar as desculpas das pessoas quando elas cometem algum engano, como, por exemplo, trocar o pronome ou chamar pelo nome morto. Ele já tá cansado de aceitar essas desculpas porque ele já sabe que é um menino e as pessoas já deveriam ter entendido isso. Outra coisa muito legal é que o próprio autor é trans. Então, assim, se alguém tinha propriedade para falar do gênero, era ele. Ele traz muitas e muitas pautas. E tem uma temática sobrenatural. Pra mim, a parte que eu tava querendo... Porque pra mim, tanto faz. Se o protagonista é gay, se ele é trans, se ele é hétero, se ele é... Não importa pra mim. Mas eu senti um pouquinho faltando na fantasia. Mas talvez porque eu esteja muito ligada a fantasias que estão mais velhas. Como é uma fantasia de Young Adult, não teve tanto desenvolvimento na minha visão, claro. Mas eu achei muito óbvio como tudo se resolveu no final. Eu achei que era muito óbvio quem era o vilão no final. Eles não deram nem pra gente outras opções. Eu achei que era muito claro, já tinha batido. E a motivação também do vilão já era muito clara também. Eu vi algumas resenhas dizendo que tinha ficado suave a questão de todo o debate LGBTQIA+. Eu não achei suave, eu não achei sutil. Eu achei que o livro
veio mais focado nisso, pra mim, tinha mais enfoque nisso do que na fantasia. Claro que os dois estavam bem trabalhados, bem equilibrados. Em algum momento, já lá pro finzinho, a gente tem muito enfoque no romance, já não tanto assim na fantasia. Mas eu achei bem legal, eu achei ele bem desenvolvido. Eu acho que ele é uma boa indicação pro público-alvo, que são os adolescentes, quem tá iniciando a leitura de fantasia. Mas, por exemplo, se você já tem uma leitura de alta fantasia, que você já tá lendo uma fantasia complexa, pra você pegar uma fantasia que é uma fantasia conhecida, né? Dia de los Muertos geralmente é trabalhada a mesma coisa. Pra você pegar essa fantasia, eu acho que você pode sentir um pouquinho falta desse lado dessa informação. Mas a questão de romance, a questão de representatividade, isso tudo foi muito bem trabalhado. A gente torce pelos personagens, a gente gosta de todos eles. Não tem nenhum personagem que eu diga assim, não gostei desse daqui. Eu acho que todos eles foram muito bem trabalhados, muito bem desenvolvidos, cada um tem a sua própria história e a gente começa a torcer e sofrer junto com os personagens pelas coisas que estão acontecendo. Então, assim, se você estiver sensível, você com certeza vai chorar lendo esse livro. Ele é um livro com um romancezinho pra aquecer o coração e uma pegadazinha de fantasia. Então, ele é um livro mais leve, é um livro mais tranquilo nesse sentido, né? Mas cuidado que você pode ter alguns gatilhos, principalmente se você for da comunidade LGBTQIA+. Porque o Yandel mostra pra gente que, por diversas vezes, ele ama a família dele. Ele quer se sentir amado. E mesmo sabendo que a família dele ama ele se sente sozinho, ele se sente abandonado. E por ter o entendimento geral só da Mari, e que a mãe dele morreu recentemente e ela era a única que entendia ele se sente um pouco deixado de lado, abandonado. Principalmente porque o pai dele acaba tendo essa coisa mais rústica, deixando ele mais de lado. Então, se você tem esse gatilho, você vai com calma, tá? Mas eu achei um livro maravilhoso, bem escrito pro público-alvo. Eu achei ele bem fluido, apesar de que 350 páginas para um livro que acontece em 4 dias, eu não acho que seria tão necessário. Mas eu entendi o que o autor fez, porque ele acabou colocando várias situações diferentes. Como eu disse, a gente tem fantasia, a gente tem romance, a gente tem um pouco de tudo aqui nesse livro, por isso ele realmente precisava dessas 350 páginas. A gente tem transformação de personagem, né? Porque a gente tinha um personagem fofo, um bad boy, a gente tem aquela mulher que é pra dar a força, então ela trouxe de tudo que a gente queria no nosso clichêzinho. E aí você faz o quê? Se apaixona de novo por um fantasma, porque não bastava Julianne the Phantom, se você vai se apaixonar de novo por um fantasma. Além de você ficar meio angustiado com o que vai acontecer no final, né? Porque se ele é um fantasma e precisa ser feito o corte da ligação, você sabe o que é que vai acontecer. E aí você fica angustiado pensando como que isso vai se resolver. E aí você fica meio angustiado pensando se isso vai se resolver, se sim, como, e você sabe que o padrão normal vai ser ir embora, mas a gente fica torcendo de toda forma. Então, meus amores, deem essa chance pros Garotos do Cemitério. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adorei fazer, foi uma leitura que me tirou um pouquinho da caixinha. Então não esqueça de ver os próximos vídeos, tem muita coisa por aqui. Beijinhos e até a próxima!